E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao Garden Podcast. Eu me chamo Catiane Bonatti e esse é o primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer aqui no podcast, onde a gente vai te ajudar através de nossas histórias e dos nossos testemunhos a construírem, a começarem a cultivar a vida de vocês, o relacionamento de vocês com Deus. E Garden, né? Por que o nome é Garden? A palavra Garden significa jardim do inglês, que é justamente para você ter essa ideia de que você vai começar a cultivar o seu jardim com Jesus. E como é o primeiro episódio, eu tô com uma pessoa muito especial para mim aqui, que é o meu esposo, Breno Bonatti, e a gente vai ter uma conversa sobre os nossos testemunhos, sobre como foi que nós fomos resgatados pelo Senhor. Amém, gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Podcast Garden. Sejam muito bem-vindos se você está vendo de manhã, de tarde, de noite. Aqui a gente vai falar sobre muita coisa e vai ser muito bom. Que o Senhor fale com você. E aí, Breno, já quero saber de você, né? Como que foi essa jornada até o momento que você encontrou Jesus? Como que foi o seu processo de conversão? Se você já nasceu no lar cristão ou não? A gente quer saber. Bora lá. Eu não nasci num lar cristão. Eu nasci numa família disfuncional, pais separados. Na verdade, eu cresci com meus pais juntos, mas há uns 10, 12 anos os meus pais se separaram. E aí isso começou um processo de muita ferida emocional em mim. E através disso, eu fiquei indo na casa de um, na casa de outro, aquele problema na família, a minha mãe fala mal do meu pai fala mal da minha mãe. E eu cresci naquele ambiente. E depois, meu pai ele formou uma outra família, ele teve mais outros dois filhos. Eu sou irmão do meio do casamento do meu pai e da minha mãe. E eu tenho mais dois irmãos do outro casamento do meu pai. Então, eu cresci tendo que ver o meu pai, o meu herói, a pessoa que eu me inspirava, que era a minha referência. Eu tive que ver, obrigado a ver meu pai tendo que se casar com outra mulher, tendo que ter outros filhos. Então, eu me senti excluído, me senti rejeitado, eu não me sentia filho do meu pai. E eu via Abandonado. completamente abandonado, sem ter a atenção do meu pai. Eu tinha a atenção do meu pai e agora a atenção dele era totalmente focada nessa nova família, nessa nova esposa, nesses novos filhos. E eu tive que crescer e ter que lidar com isso. E como foi que tu se sentiu assim, quando de repente, um dia, você soube que seu pai ia sair de casa? Como que foi esse sentimento pra você? O que que você sentiu quando isso aconteceu? Eu lembro que eu não consegui entender nada, porque eu era muito pequeno, eu era criança, de 10, 12 anos, e eu não entendia por que meu pai estava saindo de casa, por que a minha avó, na verdade, estava expulsando meu pai de casa, gritando com ele, chamando um monte de palavrão. E eu lembro que eu fiquei com muita raiva da minha avó por causa disso. Eu não entendia por que meu pai estava saindo. Mas desde aquele momento que ele saiu de casa, eu não tive mais a presença do meu pai. Eu só via ele assim, final de semana, final de semana sim, final de semana não. Então foi um negócio muito complicado para minha vida. Você se sentia triste, abandonado? Como que foi essa relação com seu pai a partir daí? Até então, vocês tinham uma boa relação? Sim, é uma relação normal de pai e filho, tranquilo. E a partir dessa... Aqui é o limite. E a partir dessa ruptura, a gente começou a se distanciar. Ele tentava sempre estar com a gente ali, ser um pai presente, mas a gente sabe que quando acontece essa separação entre os pais, existe um elo ali que é quebrado. Então, pouco a pouco, ano após ano, vai havendo essa separação aí. E como você acha que isso influenciou a sua vida, o seu comportamento, as suas relações? Porque você disse que você não nasceu num lar cristão. Então, existiu um momento que você encontrou Jesus, mas até você encontrar Jesus, o que você acha que isso exerceu de influência assim, na sua vida? Esse momento de separação dos meus pais foi um momento X assim na minha vida, porque mudou completamente a minha vida. Através disso eu tive que lidar com isso, tive que amadurecer através desse trauma. Então eu me fechei completamente. Eu tive que me fechar
eu tive que pegar as minhas emoções, o que eu estava sentindo, e me fechar completamente. Para mim mesmo, eu tive que me trancar dali, minhas emoções, o que eu sentia, a minha angústia, a minha tristeza, porque eu não era ouvido e ninguém me ouvia e ninguém estava se importando com o que eu estava sentindo. Essa era a verdade. Então, como ninguém estava se importando, ninguém estava nem aí, todo mundo estava ignorando meus sentimentos, então eu tive que lidar com isso. A forma de eu lidar com isso era me fechando completamente, era me trancando dentro de mim mesmo. Então eu fui crescendo na minha adolescência, na minha fase adulta ali, na fase jovem. Eu cresci como uma pessoa introvertida, não tem muitos amigos. Eu era bom em falar, em me comunicar, em, por exemplo, apresentar os trabalhos na escola e tudo mais. Mas de ter amigos assim, de me abrir para as pessoas, de conversar sobre meus sentimentos, o que eu estava sentindo, era realmente muito difícil e nunca ninguém me ajudou nisso. Então foi um trauma assim muito grande da minha vida. Então você acha que essa situação, a separação dos seus pais, te tornou uma pessoa mais fria, mais difícil de se relacionar, de se abrir para as pessoas, de ter um bom relacionamento, e você guardou esse sentimento no seu coração, e você nunca lidou com isso, ou você fingiu que nada aconteceu e é isso aí? Eu nunca lidei com isso e eu fingi que isso não aconteceu. As duas coisas. As duas coisas. Eu completamente ignorei. E eu desenvolvi essa parte de ignorar, porque eu era muito ignorado, meus sentimentos, minha mãe e meu pai, eles não validavam o que eu passei, Que você sentia, o que né? eu sentia, eles não se importavam. Tipo assim, ninguém se importou. Eles seguiram em frente na vida deles, mas a minha vida, entendeu? Que se dane, sabe? Uhum. E isso não é culpa dos meus pais, deixando bem claro, né? A minha mãe e meu pai, eles tiveram esse momento, essa ruptura aí, mas era a forma deles lidarem. Eles não tinham Jesus, eles não sabiam como lidar, sabe? Diante da palavra de Deus. E, infelizmente, essa era a melhor forma que eles tinham. Encontraram. Como lidar, de seguir em frente. Infelizmente, os filhos estavam ali, eu e os meus irmãos, a gente estava ali naquela tempestade. E a gente foi pego de surpresa e cada um de nós teve que lidar com essa separação de alguma forma. E essa foi a minha forma de lidar. Mas quando foi o momento que você encontrou Jesus, que você descobriu que alguém realmente amava você, que existia alguém que nunca te desamparou? Esse momento que eu encontrei Jesus faz 10 anos isso. Eu encontrei Jesus em 2013. E você faz parte dessa minha história. Tô aqui fingindo que eu não sei de nada, gente. Tá sabendo de tudo, tá sabendo de tudo. A Catiane, minha esposa, na época a gente namorava, em 2012, na escola, Colégio Estadual Santana. E ali a gente se conheceu no ensino médio, no 2º ano. E dali, naquele momento, ela estava desviada dos caminhos do Senhor. E foi quando a gente se encontrou, foi quando a gente começou a namorar. E ali aconteceu algumas coisas, inclusive faz parte do testemunho da Catiane. Aconteceu uma coisa muito, muito decisiva na vida dela. Que eu vou falar daqui a pouco. E foi quando ela voltou para os caminhos do Senhor. E aí, quando ela voltou, ela conversou comigo. E a gente já estava namorando, já estava firme e tudo mais. E ela falou: Breno, eu voltei para o Senhor e a partir desse momento a gente precisa mudar. A gente não vai continuar namorando da mesma forma. Se você quiser realmente continuar comigo, então eu peço que você respeite a minha decisão e continue comigo. Se você realmente quiser continuar com esse relacionamento, a gente vai precisar mudar algumas coisas e tudo mais. Se não, a gente termina por aqui e é isso mesmo. E aí eu falei: tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão e eu quero continuar com você porque eu te amo, aquele momento né, de jovem. E daí, desse momento, a Catiane começou a me levar nos cultos, nas igrejas, nas vigílias. Imagina, um cara incrédulo, que era agnóstico, entendeu? Acreditava que existia um Deus, mas que ele não interferia na terra. Ele estava ali no trono dele, distante, fora da terra e tal, no céu, com os anjos, mas ele não interferia na terra. Esse era eu, um agnóstico. E antes de Jesus, como que você era, né? O que você consumia? O que você fazia? Você tinha amigos?
Conta, as pessoas querem saber. Ai, misericórdia. Como eu tive essa separação dos meus pais, eu era ignorado, ninguém validava meus sentimentos, a minha opinião. Então eu tive que encontrar algum lugar de refúgio, algum lugar que me preenchesse. Sim. E muitas pessoas, elas procuram isso na bebida, no sexo, nas drogas, Sim. nos relacionamentos. Uhum. E eu encontrei isso na música. Eu encontrei isso no rock, no metal. Rock pesado, Rock né? pesado, justamente. Então eu procurei esse escape da minha realidade. Então eu me afundei assim na música. Eu nunca cheguei, graças a Deus, a entrar a beber, porque eu tive aversão à bebida por causa do meu pai. Que eu lembro Glória que ele a Deus. chegava. Glória a Deus. Ele chegava bêbado em casa, naquele estado. Graças a Deus ele nunca bateu na minha mãe e nos meus irmãos. Mas ele chegava totalmente alcoolizado em casa. Você presenciou isso muitas vezes? Eu lembro de umas 2 vezes ele chegando bêbado em casa. Você não tem muitas memórias dessa época, né? Não, são pouquíssimos. Eu acho que o seu cérebro mesmo bloqueou essas memórias, porque é ruim ter que lembrar, né? Provavelmente você ficava muito triste, exatamente. Aí ele não te permite, né, lembrar de muitas coisas. Continua Isso. falando do seu rock aí. E daí eu me afundei no rock, no metal. Eu lembro que o primeiro disco que eu ouvi foi do Metallica, Kill 'Em All, que era do meu pai, inclusive. Um disco ele que gostava nem também. MP3, sim. Ele era roqueiro também. Sim. Quando ele era mais jovem, tipo cabelão e tal, sei lá o quê. Ainda bem que você nunca teve um cabelão. Obrigado, Jesus. Aquela. Amém, amém. E daí eu comecei a gostar, sabe, do metal, desse estilo e tudo mais. E aí na adolescência, na escola, aí tinha uma garota da escola que ela me apresentou um outro estilo que eu nunca conheci, que era o metalcore. E daí eu fui mais a fundo, eu fui entrando do metalcore, eu fui entrando pro death metal, depois pro black metal, e já começa uma linha mais profunda, já começa a ir em letras que falam sobre satanismo, sobre o diabo, rituais ocultos, Sim. sabe? Bem E como específico. você gostava do som, você pouco se importava com o que a letra falava, né? Eu lembro que você escutava uma música, né? Como a gente é casada, eu posso falar. Eu lembro que eu escutava uma música, não, que eu escutava uma banda que chamava The Black Dahlia Murder. Acho que é assim que fala. Cara, gente, as letras eram horríveis. Eu ficava chocada. Eu falava, Breno, você tá ouvindo essa música? Tô, é muito bom, o som não é muito bom. Eu ficava, meu Deus, eu não tá falando de assassinato, de sei lá o que aqui nesse negócio. Era horrível. Só que foi como ele falou, ele encontrou um refúgio na música. Então, pra ele não fazia diferença, sabe, o que a letra em si dizia, porque ele gostava daquele som. Foi uma forma dele descarregar as emoções dele. Eu posso falar isso, né? O Breno, ele era muito fechado, então ele não tinha relações com as pessoas, e ele fazia questão de não ter relações. Eu acredito, né, amor, que ele não queria ter relações com as pessoas, assim, de amizade, de conhecer, de ter laços firmes com as pessoas, porque ele tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu. De perder minha confiança, De ser abandonado. Rejeitado, esquecido, ignorado. E você ficou assim por muito tempo, né? Quando eu conheci o Breno, ele era assim, gente. Ele era essa pessoa fechadona, assim. Foi difícil conseguir entrar nesse casulo. Mas eu creio que foi o Senhor, né? Que criou esse propósito ali. E a gente conseguiu conversar e criar uma relação. Isso é assunto para outro podcast, quem sabe. Né? Mas vamos voltar, né? Pro momento que você conheceu Jesus. Você falou que você começou a ir para algumas vigílias, que eu comecei a te levar para alguns cultos, algumas vigílias. Só que chegou um momento que você se converteu. Como que foi esse processo? A primeira parte desse processo de conversão foi que eu lembro que a gente estava na casa do seu pai, vendo TV e tudo mais. E aí eu te perguntei, eu falei, amor, por que Jesus morreu na cruz? Não consigo entender. Deixando claro que eu não lembro dessa parte. Tá, mas Pode falar, vai ser bom. E aí eu falei, por que Jesus morreu? Eu não consigo entender. Por que ele, um cara tão justo, inocente, um cara tão bom, por que ele morreu? Por que crucificaram ele? E ali Deus começou a te usar e a falar do evangelho simples. Com esse jeitinho aqui. Amor, ele morreu porque é para pagar nossos pecados, nós éramos pecadores por causa de Adão e tudo mais. Você não entrou nessa parte teológica, né? Mas você falou de Expliquei de uma forma simples para você entender. Falou que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por amor. Isso, por amor. Que ele me amava muito.
E quando eu ouvi isso, como assim? Jesus morreu porque ele me ama? Nunca ninguém me amou, sabe? Eu nunca recebi esse amor, nunca tive esse amor. E daí eu comecei a chorar, comecei a ser quebrantado ali. Eu, meu Deus, como assim? Alguém morreu por mim porque me ama e tal. E amém, aquele foi o primeiro momento que o Senhor ele falou Te comigo. tocou. Isso. E depois de várias vigílias e culto, indo aqui, indo ali e tal, né? E chegou no momento, numa vigília no Canaã, aqui em Manaus, ali na Rodrigo Otávio. Eu fui para essa vigília. E aí nessa vigília eu fui, mas eu fui meio que contra a minha vontade. Eu ia para te acompanhar, porque você tava ali e tal, né, com a galera das missões da igreja. Inclusive, se eu não me engano, o Cleuton tava lá também nesse dia. Tu lembra lá, Cleuton, desse dia? Ele era líder de missões nessa época, é verdade. Gente, o Cleuton, né, o nosso... como é que fala? Que tá aqui com a gente, né? Inclusive, isso aqui só tá sendo possível por causa da agência do Cleuton. A gente vai deixar um Instagram linkado aqui pra você, se você tem interesse, né, em ter algum trabalho, aí você conhece o trabalho dele lá. Isso. Vamos continuar. Vigília no Canaã. A vigília no Canaã. E dali eu lembro que passou, acho que começou às 10 horas da noite. Não sei. Tarde. Não sei, Meu já Deus faz do céu. tanto tempo. Pois é, chegou lá e tal, aquela galera, e o cara pregando. Aí passou a primeira banda de louvor. Aí teve uma palavra, aí teve mais um louvor. Aí eu acho que deu umas 11 horas de dia, eu tava de saco cheio de estar ali, eu já queria ir pra casa. Só que já era 11 horas da noite, como é que vai embora pra casa, meu Deus do céu. E daí eu fiquei ali, na força do ódio, ouvindo a galera louvar, eu já tava, tipo, totalmente empurrado. No meu limite, eu queria ir embora. E Catiane quer ir embora, Catiane... Ela falou, calma, amor, espera lá 3 horas da manhã pra gente... Faltava bem pouquinho. Pra gente ir e tal. Eu aqui, mano, não quero, eu quero ir embora, tô de saco cheio desse negócio. E aí eu me levantei e eu fui procurar o banheiro, sabe? Porque eu queria meio que me desestressar. Sim. Aí procurei o banheiro, fui ali, aí eu usei aquele momento ali pra não ficar ali dentro da igreja, que eu já tava de saco cheio e queria ir embora. Aí eu fiquei andando por ali e tal. E aí, quando eu tava voltando pra igreja, aí vocês estavam saindo, a galera do grupo de jovens estava saindo tal, das missões, né? Tava saindo porque eles iam pegar sopa. E aí, eu tava meio que te evitando também, né? Porque, ai meu Deus, quero ir embora, eu tô de saco cheio. Até que você foi lá comigo e falou, tá tudo bem, o que tá acontecendo? E a gente tava indo caminhando lá pra pegar sopa e tal, da vigília. Aí o pessoal foi pegar a sopa e eu fui lá com você, que você não foi junto, né? Eu tava no estacionamento. Você não foi junto. Isso, tipo, você foi pra um lado e o pessoal vai pegar a sopa pro outro lado. Aí eu fui atrás de você pra saber se você tava bem, né? Se tava tudo certo, tava respirando. E aí, nesse momento, eu tava sentado ou tava em pé? Tava sentado. Não. Eu não lembro esses detalhes. Eu tava ali, e aí você tava vindo, e eu tava de saco cheio, quase demoniado ali. Você chega lá. Você chega lá e pergunta: o que tá acontecendo? Tá tudo bem e tal? Aí eu falei: eu tô de saco cheio, não quero mais, eu quero ir embora. E aí eu não entendo o que aconteceu naquele momento, mas eu sentei ali no banco. E aí você começou a falar assim: você quer conversar sobre isso? Tá sentindo alguma coisa? Sempre com esse pé na psicologia, né? E aí eu comecei, do nada assim, eu comecei eu acho que eu comecei a chorar, não lembro muito bem. Eu lembro que você começou a colocar pra fora, na verdade, que você não entendia o que estava acontecendo, porque que as pessoas falavam em outras línguas, porque que você não sentia essa presença que todo mundo sentia, isso era uma coisa que você sempre trazia pra mim, né? Porque que eu não sinto que as pessoas sentem, né? As pessoas choram, as pessoas falam em línguas diferentes, as pessoas têm essa manifestação e você não entendia porque você não sentia. Só que o Breno ainda não tinha aceitado o Senhor, então ele não tinha recebido realmente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar na gente, né? Quando a gente confessa o nome de Cristo e tudo mais. É quando a gente ganha essa nova filiação, né? Da parte de Deus em Cristo Jesus. E o Breno ainda não tinha aceitado. Então, tipo, tava num processo de evangelização ali, totalmente direcionado pelo Espírito. E aí ele trouxe tudo isso. Ele falou que ele tava se sentindo assim, que ele não entendia, né? Por que ele não conseguia sentir o que as pessoas sentiam e não fazia sentido você tá ali. Eu lembro que você trouxe isso, né? Que não fazia sentido você tá ali porque você não tava sentindo o que as pessoas estavam sentindo, o que você tava fazendo
fazendo ali? E aí, eu não lembro exatamente como foi que a gente chegou nessa questão, mas eu lembro que eu perguntei de você se você queria começar a sentir isso. E se você queria aceitar Jesus naquele momento. Eu lembro disso. E aí você estava sentado num negócio de poste, de luz, sei lá o que era. Você estava sentado lá. Calçada. E aí eu perguntei se você queria, e você disse que você queria. Eu não tava esperando isso, né? Mas você disse que você queria. E aí eu lembro que a gente fez ali a oração de confissão naquele momento, né? Você realmente aceitou Jesus e tudo mais. E eu lembro disso, assim. Você lembra de mais alguma coisa? Aí eu lembro que a gente voltou lá pro Canaã. E ele tava tocando diante... E você chorou. Logicamente. Eu tô falando isso, deixando bem claro essa parte do chorou, gente, porque como o Breno era uma pessoa fria, não era normal pra ele chorar. Não era uma coisa que ele fazia, não era comum, a gente não via isso. Só que quando ele aceitou Jesus ali, quando ele começou a orar comigo, ele eu falando e ele repetindo, ele chorou. E isso foi algo que me marcou, porque eu tava vendo uma transformação diante dos meus olhos, né? Algo que o Senhor fez mesmo na vida do meu esposo hoje, né? Que na época era namorado. E a gente voltou pra igreja, aí tava tocando louvor, tava tocando Diante de Ti. Que é, vem Senhor, enche esse lugar. E aí, cara, veio uma alegria assim sobre mim. Alegria da salvação, aleluia. Sobrenatural, entendeu? Sim. E aí a galera lá, e eu não sabia do louvor, não sabia nem cantar, mas a galera pulando lá, e quando chegou o refrão, quando estou em tua presença, dá vontade. Eu comecei a pular, entendeu? Eu comecei a ficar alegre, desinvestado lá no Espírito Santo, eu não entendia nada. E eu fiquei doido lá, cantando e pulando, não sabia nem a letra. Mas, cara, foi um negócio doido. Impactante, né? Nunca tinha feito aquilo na minha vida. E foi muito simples, né? Tipo, a gente tava na igreja, mas não foi dentro da igreja, foi no estacionamento, né? Quem se converte no estacionamento, gente? Essa é a história do Breno, ele se converteu no estacionamento. Pra você ver que não existe lugar onde o Senhor ele não possa alcançar, né? Não importa, né? No vale mais profundo o Senhor vai, nos mais altos céus o Senhor vai, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é todo poderoso, ele pode te alcançar, sabe? Não importa. Não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor. Essa história é muito simples, né? O Breno não é um ex-drogado, um ex-alcoólatra, sei lá, essas coisas assim, não invalidando quem tem esse testemunho, mas ele não é. A história dele é simples. Uma pessoa que teve os pais separados e tudo mais, ficou fria, não teve seus sentimentos validados por ninguém, mas um dia encontrou o Senhor e recebeu a alegria da salvação. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, que não importa se você está no banheiro vendo esse podcast, se você está dentro do seu carro indo para o seu trabalho, o Senhor pode te alcançar onde você está. Você também pode receber a alegria da salvação aonde você está. E aquelas já começou aqui um momento de evangelismo. Então foi assim que foi essa história de conversão. Amém. Como hoje é um podcast diferente, que é o primeiro episódio, eu vou contar pra vocês também a minha história de conversão. Se ajeita aí, bebe a tua água, que o negócio é forte. Aquelas. Então, eu também não cresci num lar estruturado, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque quando as pessoas olham pra mim hoje, né, elas pensam assim, nossa, Kátia, inclusive eu já ouvi isso, né, tipo, você nasceu na igreja? Não, eu não nasci na igreja, né, inclusive minha história é bem difícil, assim, porque... Eu nasci no hospital. Piadista. O meu pai, ele era casado, e ele tava uns tempos separado, assim, de corpos, né? Mas não judicialmente. Ele conheceu a minha mãe e eles se envolveram e aí eu vim. E durante muitos anos eu carreguei esse peso, né? Esse peso de ser fruto de um adultério. Eu não me sentia filha por causa disso, eu me sentia rejeitada. Minha mãe era muito nova quando ela me teve com 16 anos, né? Eu tenho 28 anos, então, tipo, olhar pra uma adolescente tendo que ter a responsabilidade de ser mãe, hoje eu entendo, né, como deve ter sido difícil para ela, mas ela me teve com essa idade, 16 anos, então ela teve que parar de estudar, teve que continuar trabalhando para conseguir me criar, e tudo dentro desse contexto, né, onde meu pai já era casado, voltou para a esposa dele, glória a Deus, fico feliz hoje que eles continuam no seu casamento, mas eu nasci assim, nesse contexto, um caos, né? Então, como a minha mãe tinha que trabalhar e ela tinha minha guarda, eu ficava na casa de um, na casa de outro, então eu sempre me sentia assim como se eu não pertencesse a lugar nenhum, como se eu não tivesse um lar.
E isso sempre foi uma coisa muito forte pra mim, tipo, eu não tenho um lar. Essa semana eu vou ficar com meu pai nesse final de semana, mas durante a semana eu não sei onde eu vou ficar. Talvez eu fique com fulano, talvez eu fique com ciclano, porque minha mãe precisa trabalhar. Inclusive, às vezes ela me levava até, ela estudava, né, fazia supletivo, sei lá, agora eu não lembro. Ela chegou a me levar, assim, eu lembro das cenas que eu cheguei a dormir na sala de aula com a minha mãe, porque ela não tinha com quem me deixar. Né? Então eu cresci dentro desse contexto assim, e eu me sentia muito rejeitada, né? Infelizmente, minha mãe também não nasceu num lar estruturado, então ela recebeu muitas palavras sobre a vida dela e ela transferiu isso pra mim, né? Então, eu ouvia coisas como que eu não ia prestar, que eu não ia ser ninguém na vida, que nada que eu fazia dava certo, que tudo que eu tocava eu destruía, né? Eu deixava as coisas cair, porque isso é uma característica minha, gente. Eu sou um pouco desastrada, né? A gente tá até tomando um cuidado em espírito de oração com esses copos aqui, porque eu sou um pouco assim. Mas eu ouvi muito isso, né? E por outro lado também, meu pai já tinha um relacionamento, já era casado, ele trabalhava muito. Então, quando eu ia pra lá, eu ia pra casa dele, mas acabava que eu não ficava com ele, né? Eu não ficava com a presença dele ali. Então, foi sempre esse contexto, assim, de abandono, de desamparo. E, principalmente, acho que o que eu mais carreguei durante muito tempo na minha vida foi a rejeição. Então, eu cresci nesse lar. Eu não cresci num lar cristão, como muita gente pensa. Eu cresci numa família desestruturada. Mas Deus é aquele que faz nova todas as coisas, que restaura todas as coisas. Então, chegou um momento na minha vida, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que o meu irmão estava doente. Eu tenho 2 irmãos mais novos e uma irmã mais velha, né? E o meu irmãozinho, ele tava doente nessa época, eu acho que ele tinha 3 anos de idade, mais ou menos. E aí, como ele tava doente, tinha tipo uma casa de oração, uma casa depois da nossa, né, da casa da minha mãe. Aí foram lá, chamaram os irmãos, né, porque meu irmão tá doente, e falou assim, pode orar lá em casa, né, porque meu filho tá doente, não. E aí era um domingo e eu tava chegando na casa da minha avó. Aí eu ia subir, era uma casa de madeira de 2 andares. Aí eu falei, não vou ficar aqui, né? Vou subir, vou ficar lá, reclusa no meu ambiente de adolescente, né? Que quando a gente é adolescente, a gente fica meio assim, meio doido. Aí tá, minha mãe falou, não, fica aqui, né? E tal. Pelo menos por respeito às pessoas. Eu falei, tá bom. Assim, tipo, totalmente sem saco, sem vontade. Imagina, adolescente de 15 anos, tendo que ficar naquele ambiente assim, ai, que saco isso, né? E tal. Mas eu obedeci minha mãe, né? Porque eu sabia que se eu não obedecesse, o que ia acontecer. Aí eu fiquei lá naquele ambiente e aí eu lembro que eram 3 irmãos. 3 irmãos? 4 irmãos que estavam ali. Mais a minha mãe, o esposo dela, o meu irmãozinho, eu e eu, né? E aí tá. Eu não lembro nada que eles falaram várias coisas, eu não vou lembrar, gente, as palavras, me perdoem, não lembro mesmo, assim, apagou da minha memória, mas eu lembro uma música que eles cantaram. E o meu primeiro, eu digo primeiro encontro, porque eu me desviei, daqui a pouco eu vou falar isso pra vocês. O meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus, assim, que me marcou e eu nunca esqueci, foi nesse dia. O irmão não sabia cantar, entendeu? Ele não tinha uma voz bonita pra cantar, mas ele começou a cantar aquela música do irmão Lázaro. O irmão Lázaro tá na glória já. Diferente da gente, tá cheio de boleto, né? Enfim, me distraí, nada a ver. E aí ele cantou aquela música assim: Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Eu vou chorar. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aí o refrão: eu te amo tanto, 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 tanto. E aí, nessa parte do refrão que ele fala... Tá repreendido. Nessa parte do refrão que ele fala, eu te amo tanto, 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 foi o momento, assim, que eu me quebrantei. Eu falei, tem alguém que me ama mesmo? Essa menina de 15 anos, que sempre se sentiu rejeitada, existe alguém que me ama mesmo? E aí, o amor de Jesus me constrangeu. E até hoje me constrange, né? Foi a primeira vez que eu me senti amada na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti que realmente existia amor de verdade. E aí Jesus me encontrou naquele dia. E aí começou uma jornada, né, e tudo mais. Infelizmente, eu era adolescente, não tinha ninguém, assim, na minha escola que era crente. Eu não era cercada por pessoas de Deus e tudo mais. E aí nós mudamos de casa e eu não tinha mais aquela igreja do meu lado da minha casa, né? Porque quando eu me converti, era aquela casa de oração ali do lado da minha casa. Então, tudo que acontecia, eu podia ir lá com os pastores, né? Que eles me ajudavam, me davam suporte. Mas quando eu me mudei, não tinha mais aquela casa. Minha mãe não deixava eu ir para a igreja, que era muito longe, né? Então, aos poucos, eu fui me afastando, desviando e tudo mais. Chegou um momento que eu me desviei completamente, né? E aí, a gente começou a namorar, a gente se conheceu na escola, começamos a namorar, eu tava praticamente, completamente já desviada quando a gente começou a namorar e tudo mais. E aí, eu me desviei, eu fiquei, assim, mais ou menos, acho que uns 9 meses,
10 meses no máximo desviada. Foi o máximo de tempo, assim, que eu fiquei desviada, afastada do Senhor. E aí eu lembro que durante esse tempo eu não perdi o temor de Deus, sabe? De vez em quando eu orava e falava, Deus, o Senhor quer que eu volte pra sua presença? E aí esquecia. Essa era a minha oração. O Senhor quer que eu volte pra sua presença? E tá. Claro que sim. Exatamente. Claro que sim, né? Sempre, né? E aí eu fazia essa oração assim, de vez em quando, até que chegou um dia que eu falei assim, Deus, se você quer que eu volte pra sua presença, me dê um sinal. Pra que eu vou fazer essa oração, né? Já era. O que aconteceu? Eu fiz essa oração, e aí eu não sei exatamente quanto tempo depois que eu fiz essa oração que isso aconteceu. Mas a primeira coisa que eu sabia que era um sinal de Deus, mas que eu só ignorei, foi que uma pessoa que eu conhecia, que cresceu comigo, né, tinha se suicidado. E aí eu lembro que eu chorei, que eu fiquei triste, e a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu recebi a notícia foi: você pediu um sinal pra você voltar. Só que eu ignorei, sabe? Eu ignorei. Tipo, nessa fase eu tava bem rebelde, vivendo a minha vida do jeito que eu queria. Eu não era aquela pessoa de beber, de sair pra festa, nada disso. Eu gostava de namorar, a gente namorava e era o que eu fazia. Esse era o meu desviamento, né? Eu namorava, mas aí tinha todos os outros pecados que você imaginar, né? Eu mentia, eu enganava, não tava nem aí pros meus pais, desobedecia, não tinha compromisso, porque na época eu trabalhava e eu não tinha compromisso. Enfim, essas coisas assim, tudo que você imaginar, fora os demônios, né? Mas esse assunto... Mas esse é um assunto pra outro momento, lá dos demônios. E aí... esse foi o primeiro momento que eu sabia que era um sinal, mas eu só ignorei. Aí, depois disso, que isso aconteceu, a minha mãe, só pra vocês entenderem o contexto, a minha mãe, ela me perseguia muito, na fase que eu me converti lá nos 15 anos. Ela era uma grande perseguidora, né? Então, ela falava que era pra mim morar na casa dos pastores, falava que ela ia arrumar minhas trouxas, falava que ela ia tacar fogo nas coisas. Era assim, era só esse nível. Me expulsou de casa não sei quantas vezes. E eu sofria muito, porque ela era minha mãe. A minha mãe não aceitava. Eu ficava assim, poxa, minha mãe não aceita que eu conheci Jesus, isso é muito difícil pra mim. Eu só tinha 15 anos. Só que eu lembro que eu orava muito pra ela se converter nessa época, né? Que eu tava firme com o Senhor. E aí, quando eu voltei... quando eu voltei não, que ainda não cheguei na parte que eu voltei. Presta atenção na conversa. Aí tá. O que aconteceu? Minha mãe reuniu eu e meus dois irmãos, né? Um belo dia e falou assim, olha, tem uma coisa pra falar pra vocês. Eu tenho um câncer, eu vou precisar tirar o útero, se eu não me engano. Detalhe, o meu irmão tinha 5 anos, minha irmã tinha 11 anos e eu tinha 17. Aí reuniu nós três mesmo, falou, né, que ela ia precisar fazer uma cirurgia, mas que ia ficar tudo bem, só que ela ia precisar da nossa ajuda, né, pra gente se comportar e tal, direitinho, e essas coisas. Ela falou assim, aí a gente ficou impactado, lógico, com isso, com essa situação, tipo, meu Deus, mas ninguém imaginava, né, que poderia acontecer alguma coisa. Aí tá, chegou o dia que a minha mãe ia fazer a cirurgia, e durante esse meio tempo, ela tava indo pra igreja e ela falava... Teve um dia que ela chegou comigo, que esse foi o dia marcante. Assim, ela chegou comigo e falou... Minha filha, ela me chamava de Kate. Quando ela tava de boa, ela me chamava de Kate, né? Minha filha, Kate, eu sei que quando você tava na presença de Deus, quando você tava crente, eu te persegui muito. Eu fui um problema na sua vida, né? Eu te impedi de ir pra igreja, fazer as coisas de Deus. Me perdoa por isso, mas volta. Eu lembro exatamente ela falando isso pra mim, sabe? Volta, porque é tempo de voltar, sabe? E por mais que ela tivesse falado isso pra mim, aquilo me causou um impacto, mas não foi tão grande, sabe? Eu falei, será que eu volto? Mais ou menos. E aí acabou que eu não voltei. Ela falou isso pra mim. Só que ver isso hoje, olhar pra trás e ver que o Senhor resgatou a minha mãe, por mais que tenha sido através dessa dor, né, do câncer e tudo mais, foi impactante pra mim. Porque lá nos 15 anos eu orava, Senhor, traz a minha mãe pra tua presença, o esposo dela, minha família, eu orava por eles. Então ver que ela reconheceu que ela fazia aquilo, me pedir perdão e falar assim, volta, foi algo muito impactante pra mim. Hoje eu olho pra trás e dou graças a Deus por isso, sabe? E aí chegou o momento que ela fez a cirurgia, quem ficou no hospital com ela foi eu. Eu tinha 17 anos, né? Eu já falei que tinha 17 anos. Aí eu fiquei lá com ela, fiz a cirurgia e tava tudo bem. Mas na madrugada que ela tinha feito a cirurgia, ela começou a ficar muito inchada e ela começou a sentir muitas coisas, assim, e tudo mais. E aí, logo em seguida, ela foi pra UTI, logo em seguida ela teve parada cardíaca e, infelizmente, ela faleceu. E quando eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe... Eu lembro que a gente estava junto, né? Nós estávamos juntos quando eu recebi essa notícia. E não foi assim, de uma forma muito legal, né? Eu só recebi a ligação da assistente social falando, a gente precisa dos documentos da sua mãe para dar entrada na certidão de óbito.
Bem assim. Bem assim, desse jeito. Eu não sabia que ela tinha falecido, eu achava que ela tava na UTI, ninguém pode ficar na UTI, não podia, já tinha passado do horário. Tem um horário que você pode ir, tipo, eu acho que é 1 hora e 30 minutos que você pode ir, mas você não pode ficar lá, que nem é no hospital normal, né? Como acompanhante. Então, eu não tava lá com ela na UTI. E receber essa notícia desse jeito foi horrível. Eu lembro de ter deixado o celular cair no chão, a mulher provavelmente ficou falando sozinha lá. E aí eu lembro que eu eu fiquei em choque, aí eu falei pra você o que tinha acontecido, e aí a gente começou a se movimentar pra ir pra lá, pra funerária, e foi assim, toda uma situação. E foi muito difícil, né? Porque eu tive que dar a notícia para as pessoas. Eu era a filha mais velha, eu tava com as coisas, com os documentos, com o telefone, todo mundo queria saber se ela tava bem. Minha mãe tinha amigas que eram próximas dela, então as pessoas queriam saber se ela tava bem. E aí eu tive que dar essa notícia para as pessoas e foi muito difícil. Eu tive que engolir o meu choro, o meu luto naquele momento para passar para as pessoas aquela notícia de uma forma que não fosse tão desesperadora. Então eu assumi uma carga muito grande, sabe? De engole teu choro, fala para as pessoas e seja forte, seja forte, seja forte. O tempo todo assim, sabe? Seja forte por você, seja forte pelos seus irmãos, seja forte por todo mundo. E, sabe? Eu não me deixei viver aquele primeiro momento. E aí foi... E no dia que eu recebi essa notícia... Quando eu recebi essa notícia, eu tomei a decisão de que eu precisava voltar para Jesus. E o Espírito Santo falou ao meu coração: esse é o sinal que você precisava. Eu lembro do Espírito Santo falando ao meu coração: esse é o sinal que você precisava. E aí eu voltei para Jesus porque a minha mãe faleceu, sabe? O Senhor usou essa situação para que eu voltasse para os caminhos dele. E eu lembro que eu orava e falava: Deus, por favor, ressuscita minha mãe. Você tem poder para ressuscitar minha mãe. Imagina, uma menina de 17 anos, né, falando isso. Senhor, ressuscita minha mãe. E não aconteceu, né? A gente foi para enterrar ela e não aconteceu do Senhor ressuscitar. E eu lembro que 1 semana depois, mais ou menos, da morte da minha mãe, eu sonhei que ela ressuscitava, né? Só que eu achava que era tipo assim: eu sonhei que a minha mãe ressuscitou porque era uma vontade do meu coração, né? E aí eu contei pra minha pastora na época que me acompanhou, que eu tinha tido esse sonho, e ela falou: esse sonho é de Deus, porque uma fulana lá, aleatória, sonhou que via a sua mãe sendo colocada com uma grande... como é que é o nome disso aqui? Mão. Ela tava numa grande mão, assim, tipo assim, né? A minha mãe numa grande mão, sendo colocada numa estante de noivas. Ela tava toda vestida de noiva, sendo colocada numa estante de noivas, né? E aí, na época, ela me explicou o contexto do versículo que fala: os mortos ressuscitarão primeiro, não sei o que, blá, blá, blá. A gente não vai entrar nessa parte aqui. Mas ela me explicou sobre isso e eu entendi, né? Que a minha mãe estava com o Senhor e eu poderia descansar o meu coração. Só que aí era apenas o começo dessa jornada, né? Foi assim que a minha jornada começou. Quando eu voltei para Jesus, eu nunca mais me desviei, gente. Isso foi 24 de dezembro de 2012. E hoje a gente tá aqui em 2023, para a glória de Deus. E até o momento que Jesus vier me buscar, entendeu? Eu vou estar aqui fazendo raiva pro inferno, né? Amém. Mas aí a gente já contou aqui mais ou menos como foi a nossa jornada de testemunho com o Senhor. Só que eu quero saber de você também, Breno. Como foi que você começou a cultivar o teu relacionamento com Deus? Porque a gente se converte, né? E pai, a gente fica, quero ler a Bíblia, ninguém entende nada, ler a Bíblia, ninguém entende nada. Gente, o Breno me perguntava assim, foi logo que começou o WhatsApp, né? Quando ele se converteu, então eu tinha um celular pebinha, mas tinha um WhatsApp. Aí ele mandava mensagem, sei lá, 10 horas da noite: o que é o holocausto? E eu ficava: meu Deus, como é que eu vou explicar para o Breno o que é o holocausto, né? Porque eu tava meio que discipulando. O que é o holocausto? E aí a gente começou a ter meio que um estudo bíblico, né? Tentando entender ali a palavra de Deus juntos. Não do nazista, não da história. Tá repreendido. De Levítico, dos ofertas, dos sacrifícios. Porque tu começou pelo Velho Testamento, né? Pelo Velho Testamento. Conta aí como tu começou a cultivar, né, tua vida com Jesus, como que foi esse processo de tu construir teu relacionamento com Deus. Porque eu fico te interrompendo, né? Me perdoa. Não, tudo bem. Comecei pela Bíblia, logicamente. Amém. Então a gente começa na Bíblia porque a palavra de Deus suficiente. É suficiente. A gente precisa se aprofundar na palavra para a gente conhecer o nosso Deus, conhecer quem Ele é e se relacionar com Ele. E eu não sabia como ler a Bíblia, então comecei pelo começo, Gênesis. Um novo convertido começando com Gênesis. E hoje em dia, se tivesse alguém com um novo convertido e eu fosse acompanhar,
eu com certeza falaria, começa pelos evangelhos, o evangelho de João e as cartas de João, porque é o leitinho que a pessoa precisa para entender e tal, quem é Jesus. E aí depois que ela entende o Novo Testamento, aí sim ela vai pro Antigo Testamento. Eu já comecei no Antigo Testamento, 2 pés na porta, e é isso aí. No princípio Deus criou os céus e a terra e tal, e eu amém, glória a Deus, a terra era sem forma e vazia, o que? Eu não tô entendendo nada. E aí foi indo, aí passou de Gênesis, Êxodo, e as 10 pragas, e o povo sendo no deserto, e eu lia, eu não entendia nada, mas eu lia. Aí chegou em Levítico, nas ofertas, e aí chegou no holocausto. Aí o que é holocausto, gente? Eu não sei. Aí eu fui perguntar pra Catiane, o que é holocausto? O que é isso? O que é aquilo? E ela, sem saber o que fazer, sem saber o que responder, teve que procurar saber, né? Teve que dar os pulos dela. Eu fui ensinando do jeito que dava, do jeito que sabia, do jeito que eu conseguia ali, né? E tudo mais. Mas como que foi o seu processo de cultivar o teu relacionamento com Deus? Tu já começou tendo um relacionamento com Deus ou foi uma coisa que você foi construindo durante tua conversão, o teu processo? Como que foi isso? Eu fui construindo. Todo mundo começa um relacionamento com Deus de forma superficial. Isso é algo básico. A gente começa se relacionando com Deus pelo que ele faz, ou seja, pelo que ele pode fazer, pelos milagres. Preciso de um emprego, preciso de uma cura, preciso de algo assim, né? Então eu não comecei me relacionando com Deus pelo que ele faz, mas realmente pelo que ele é, porque ele me salvou pelo amor dele, então eu conhecia isso. Graças a Deus eu comecei dessa forma certa. Mas eu não sabia como cultivar, entendeu? Eu não sabia como orar, não sabia como ler a Bíblia. Eu ia do jeito que eu achava, ia do jeito como pregavam na igreja, falavam que tinha que orar, que tinha que ler a Bíblia e tudo mais, e ajoelha, etc. Ajoelha, lê a Bíblia, ora antes. E eu fui aprendendo desse jeito, entendeu? Só que, mesmo assim, era muito superficial. Eu não sabia o que era devocional, eu não sabia o que era ter tempo com Deus, eu não sabia como era me relacionar com Deus. E tudo que eu sofri, tudo que eu passei, todos os traumas, a rejeição, o abandono, isso teve uma marca em mim, porque eu acreditava que Deus era uma pessoa distante. Chamavam Deus de pai e tudo mais. Eu acreditava que Deus ele era o meu pai, mas não que Deus era meu pai de verdade. Eu sabia que Deus era meu pai porque estava escrito ali. Deus é o nosso pai, Pai nosso que estás nos céus. Mas eu não tinha essa revelação de que Deus ele era realmente meu pai. Eu sabia, eu acreditava porque estava na palavra, mas eu não acreditava pelo que o Espírito tinha revelado para mim. Então eu me relacionava com Deus de uma forma superficial. Acordar de manhã cedo, Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Tchau. Tchau, Deus, até de novo. Li a Bíblia uma vez na vida, outra na vida. Eu lia a Bíblia só quando eu ia pregar, quando eu tinha que dar uma palavra para alguém, quando eu ia ter estudo na EBD. Inclusive, a gente começou na Assembleia de Deus. Amém, glória a Deus, todo mundo começa. Se você é assembleiano ali. Aleluia, vamos tirar do banco junto. Em nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor. Então, a gente começou na Assembleia e eu tinha esse relacionamento superficial com Deus. Por quê? Porque eu acreditava que o meu pai terreno, as qualidades, as coisas que eu sofri, tinha algo a ver com Deus. Eu transferi isso para Deus. Então, eu achava que Deus ele se relacionava com a gente de uma forma geral, entendeu? Eu não entendia que hoje eu entendo que o Senhor ele fala com a gente de forma individual, ele é Deus pessoal, ele é Pai, ele é um Deus da provisão, ele é um Deus que está por perto, ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. Mas naquela época ali, em 2013, 14 e tudo mais, eu achava que Deus ele só, se relacionava com a gente de forma geral, entendeu? Deus por todos e cada um por si. Meu Deus, que horror, né? Você não entendia que Deus é Deus de perto e não de longe, tem um Deus distante. Você não entendia que era possível cultivar um relacionamento de intimidade, assim como a gente tem. Isso. É isso. Justamente. Entendi. E quando foi que esse relacionamento de intimidade realmente começou? Quando foi que, cara, começou realmente a ter um relacionamento com Deus? Porque
Eu costumo trazer isso, né? Eu falo muito isso no meu Instagram, que o relacionamento com Deus, ele mudou a minha vida, né? Eu era uma pessoa antes de ter um relacionamento com Deus. E eu mudei completamente depois do relacionamento com Deus, né? Mas isso começou em algum momento. Quando foi que começou na sua vida? Começou a partir de uma transição de denominação. O Senhor ele direcionou nós dois para a gente transicionar, porque o Senhor queria levar a gente para um outro lugar, para um outro nível. Uma outra estação, né? Um outro ciclo. Justamente. E o ciclo ali Naquele ambiente. Isso, teve que se fechar. E o Senhor direcionou a gente para uma outra congregação, outro ministério. E ali começou realmente um trabalhar de Deus na nossa vida. E aí eu lembro que quando a gente chegou na igreja que a gente faz parte hoje, o pastor ele pregava muito sobre paternidade, sobre Deus ser o nosso pai. Ele falava, o Senhor é o seu pai, está com você, ele te quer perto. E você ficava com isso na cabeça. Sim, porque eu nunca ouvi isso na minha vida, sabe? Tipo, Deus é o meu pai, ele quer ter um relacionamento íntimo comigo, ele quer estar presente, ele me escuta, ele se importa. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Então, o Senhor começou a desconstruir o que eu tinha aprendido para poder construir algo novo, quebrar as fortalezas mentais de religiosidade, de orgulho, de soberba. Falta de paternidade. Sim, falta de paternidade, quebrar espírito de Marta em mim, de só fazer, trabalhar. Você não falou essa parte, né? Sim. Que você servia. Sim, porque antes, na antiga congregação, eu já servia, já trabalhava na obra, era professor de EBD, estava ali junto com os jovens, ajudava os líderes, ajudava na célula, pregava também, ajudava nos cultos de missões, fazia teatro. Missões, fazia teatro. Eu também estava no louvor, era baterista. Então, eu já trabalhava bastante na obra, estava envolvido praticamente em tudo, mas eu não sabia o que era secreto, eu não sabia o que era intimidade com Deus, eu não sabia o que era me relacionar com Deus. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era Mateus, aquele versículo de Mateus que é... 6,33, se eu não me engano. Isso, Mateus 6,33. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o seu pai em secreto, e o seu pai lhe recompensará. E eu não entendia isso. Eu fui começar a entender. O Senhor ele me levou para parar de fazer e me levou para me assentar aos pés de Jesus. Sim. E nesse momento de me assentar, de parar de fazer, de ficar trabalhando todo domingo, todo fim de semana, tá na igreja, todas as escalas, todo o culto na igreja, o Senhor me levou a parar e a começar a estudar, a começar a aprender de Jesus e ter realmente um relacionamento, intimidade com Ele. Porque como a gente parou, ou como a gente parou já, como a gente transicionou de denominação, a gente não participava de nenhum ministério, de nenhuma coisa que tinha que servir. Então a gente simplesmente chegava nas programações da igreja, sentava, cultuava o Senhor e recebia o que o Senhor tinha para nos liberar. A gente não tinha realmente, digamos assim, responsabilidades eclesiásticas, né? Então a gente foi, a gente não, eu tô explicando para vocês entenderem, mas nesse contexto você foi meio que obrigado, você foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para esse lugar, né? E aí o que você começou a fazer, assim, quando você recebeu essa revelação de que você tinha um pai de verdade que te amava e tudo mais? Eu tive que procurar isso no secreto. Será que ele é meu pai mesmo? Será que isso é verdade? Sim, porque eu vi o líder de célula, inclusive é o Júnior, ele sempre falava isso. Beijo, Júnior, se estiver vendo aí, glória a Deus pela sua vida. Júnior, pai de multidões. Ele sempre falava, a prova do Espírito. Se você tem dúvida no que eu estou falando, prova do Espírito. Vai para o teu quarto e ora, pergunta realmente do Senhor. Senhor, isso que o Júnior está falando é verdade? Vem do teu Espírito. Se for, me revela, fala comigo. E o pastor pregando sobre paternidade, o Júnior pregando sobre paternidade. E aí eu fui pro secreto, fui pro meu quarto. E nessa época de secreto, de quarto, era 2020, pandemia. A gente transicionou em 2019, aí você ficou recebendo essas palavras, né? E aí, em 2020, começou a pandemia. Isso. E justamente, né, na pandemia, todo mundo foi para casa.
E aí, nessa época, eu ficava 15 dias trabalhando e 15 dias em casa, pelo acordo da empresa que eu estava trabalhando. Sim. E aí, como eu estava sem fazer nada em casa, então eu fui procurar no secreto. Eu fui começar a investir e a realmente cavar e me relacionar com Deus. E como é que foi isso? Foi um negócio horrível, porque a gente sabe como fazer, né? A gente vai na intuição. Tipo, a galera fala assim, nossa, tem que ir pro secreto, falar com seu pai, parece um negócio romântico, assim, maravilhoso, mas na prática, gente, no começo é horrível. Porque Pra você foi horrível, Pra mim calma. foi horrível. Não vamos Por quê? generalizar. Vamos assustar as pessoas. Tá. Por quê? Eu fui. Vamos lá. Beleza. Eu acordo cedo, acordei cedo, tomo um banho pra ficar Acordado. Aí entro no meu quarto, deixo tudo desligado. Beleza, aquele silêncio. E aí eu começo a falar: Senhor, tô aqui. Quero te buscar tua presença. E eu quero te conhecer mais e tudo mais, etc. E começa a falar e chega num ponto que deu, sei lá, 30 segundos de oração e tu não sabe mais o que falar. 30 segundos chorando. Aí tu não sabe mais o que falar e tu começa a falar e parece que não tem ninguém te ouvindo, tu tá ali sozinho naquele quarto. Você tinha essa sensação. Sim, essa sensação de vazio, de que Deus não tá me ouvindo, de que a minha oração não passa do teto do quarto. E acabou, parece que Deus está muito distante, está lá em Saturno, em Júpiter, Meu Deus. entendeu? E não me ouve, Sim. e eu tô ali sozinho, fazendo papel de idiota, de palhaço. Eu cheguei a falar isso para Deus, tipo, Senhor, eu tô me sentindo um idiota aqui, um palhaço, porque não faz sentido, não tem sentido estar aqui no escuro, no quarto, entendeu? Falando com uma pessoa que eu não tô nem vendo, que eu nem sei se está me ouvindo, entendeu? Mas foi nesse momento que o Senhor me levou a exercitar minha fé. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E também a palavra fala que é impossível agradar a Deus. Sem fé Isso, é impossível Hebreus agradar 11. a Deus. Porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nesse momento, eu precisei exercitar minha fé. Precisei crer que Deus estava ali comigo, que Deus estava me ouvindo, mesmo eu não vendo nada, mesmo eu não ouvindo nada, mesmo eu não sentindo nada enquanto eu orava, mesmo eu achando que as minhas orações não estavam sendo respondidas, não estavam sendo ouvidas, eu precisei crer. E foi uma forja muito grande ali na minha vida de crer. Sim. Crer. Eu não sentia nada. Eu sou essa pessoa. Eu tinha, desde antes, eu tenho essa tendência de não sentir nada. A Tatiana até falou que eu via todo mundo sentindo a presença de Deus, falando em línguas e tal, manifestação, charaba, canta. E eu, nada, entendeu? Não sentia nada, zero, um pedaço de papel, igual essa mesa aqui, não senti nada, entendeu? Desse jeito. Então, isso foi uma forja de Deus na minha vida para que eu pudesse exercitar a minha fé no secreto. E através do secreto foi que eu fui me relacionando com Deus. Foi cavando cada vez mais profundo, insistindo, persistindo contra as circunstâncias, contra a minha visão, contra a minha audição. E aí eu fui começando a desenvolver isso no secreto mesmo, no meu quarto. Eu fui começando a perceber, depois de meses, não foi dias, não foi semanas, foram meses depois, acho que 6 meses depois, indo no secreto, todos os Sendo dias. Constante, né? Sendo constante. Pegando a minha Bíblia, lendo, não entendendo nada, falando, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Ele não falava nada, eu não entendia nada, só aquilo que eu estava vendo. Depois de meses que eu fui perceber uma mudança, algo diferente em mim. Eu fui percebendo que algo estava mudando dentro de mim. Sim. Eu percebia que eu estava começando a crer que Deus ele realmente era o meu pai. Amém. Eu estava começando a crer que realmente eu era filho de Deus. Eu era amado por Deus. Que o Espírito Santo falava comigo. Eu estava começando... A palavra de Deus estava começando a entrar no meu espírito e começar a me moldar completamente. Então, a partir desse momento de constância, de perseverança, foi que o Espírito Santo começou a mudar as coisas dentro de mim. Sem que eu sentisse nada.
E é muito legal você tocar nesse ponto do sentimento, porque às vezes a gente se prende a sentir. A gente acha que vida com Deus é sentimento, né? Assim como a gente sente sentimentos pelas pessoas, sente sentimentos, acho. Mas assim como a gente sente coisas pelas pessoas, a gente acha que a gente vai sentir, vai ser algo muito palpável toda vez e tudo mais. E vida com Deus não é sobre sentir, é sobre crer. Deus nos chamou a gente para sentir, Deus chamou a gente para crer. É por meio da fé. Então a gente precisa crer. E é muito interessante o Breno trazer isso aqui, porque eu sou muito sensível, gente. Assim, Deus me criou desse jeito, é normal, entendeu? Eu sou assim e o meu esposo não é assim, entendeu? Cada um é de uma forma, que o Senhor fez a gente assim. Mas existirão pessoas que serão como o Breno. Entendeu? Que não vai sentir nada, que não vai parecer que Deus não tá ali, que não tá te ouvindo, que você tá falando sozinho, e vai ter gente que é como eu, que sente, que consegue discernir que o Senhor, ele tá ali, que o Senhor tá te ouvindo e tudo mais. E como que foi que começou o meu, né, relacionamento com o Senhor? Como que foi que eu comecei essa vida no secreto? Eu também comecei do mesmo jeito como o Breno, né? A gente começou a servir na igreja e tudo mais. E aí, quando eu vim, em pouco tempo, eu já era Marta. Quando eu vim, em pouco tempo, eu tava ali envolvida em vários serviços e eu não estava tendo uma vida com Deus. E eu achava que tava tudo bem, porque eu tava entregando meu serviço pro Senhor. Então, eu achava que relacionamento com Deus era isso. Cara, eu tô servindo ao Senhor, então eu tô dando tudo de mim. Segunda, sei lá, quanto tempo eu ficava na igreja, não me lembro. Mas eu tava ali, eu achava que isso era vida com Deus. Eu achava que isso era relacionamento com Deus. Porque durante toda a minha vida eu aprendi a ser essa pessoa que resolvia, que servia, que tava ali, que tava pronta, proativa e tudo mais. Então eu achava que isso era vida com Deus. Até que eu casei. A gente casou. E pra mim, o meu primeiro ano de casada, você já sabe disso, eu posso falar pra todo mundo. O meu primeiro ano de casada, tem até um vídeo no meu YouTube sobre isso, foi um ano muito difícil. Foi, assim, um ano horrível. O primeiro ano de casada é só love, não sei o que, nananã. Não foi no sentido de confronto. Eu fui muito confrontada, muito confrontada. Eu tinha que mudar minha mentalidade, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, posso trazer uma mulher aqui pra gente conversar mais sobre isso. Isso, comentem aí. Mas eu tive que mudar minha mentalidade de solteira pra casada, e eu não estava conseguindo, eu tava sendo muito resistente. Eu e o Breno, a gente brigava por causa da minha falta de sabedoria. E aí, o que aconteceu? Como a gente brigava muito, como tava sendo muito difícil, eu cheguei a questionar se eu tinha tomado a decisão correta de ter me casado e tudo mais. Pra você ver que o inimigo é sujo, o diabo é nojento. O que aconteceu? Eu tive que buscar refúgio no Senhor. Eu fui obrigada, entendeu? O Senhor me puxou assim, vai. Eu fui obrigada a buscar refúgio no Senhor. E foi aí que eu comecei a cultivar uma cultura de oração na minha vida. Eu comecei a conversar com Deus sobre como eu me sentia, sobre o que estava acontecendo. Deus, o que eu tenho que fazer, sabe? Poxa, Deus, tá acontecendo isso e isso no meu casamento, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu acabei de casar e tudo mais. Então, nesse primeiro ano de casamento, eu fui entendendo que eu poderia me relacionar com Deus além do domingo, sabe? Que eu poderia me relacionar com o Senhor além daquele culto isolado na minha semana. Que eu poderia falar com Deus sobre tudo, porque às vezes a gente acha, como você falou, que Deus é um Deus distante, que Ele não tá a fim de ouvir tudo que a gente tem pra falar. E Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem, sabe? Deus, Ele se importa. Deus se importa se você quiser falar como você se sente, se você quiser falar o que te aconteceu. Então, eu comecei a partir daí a cultivar um relacionamento com Deus. E eu não lia a Bíblia, né? Eu tinha muita dificuldade porque eu não entendia. E aí, anos depois dessa primeira dificuldade, depois de tudo isso, eu comecei a perguntar ao Senhor como que eu poderia cultivar uma vida nesse lugar, sabe? De leitura bíblica, porque eu não lia, né? A palavra de Deus. E aí, o que aconteceu? O Senhor me deu uma estratégia, né? Porque até então eu falava assim, eu sei, eu sou azar, sou constante, não consigo manter uma vida de leitura bíblica e tudo mais, já fazem anos que isso acontece, né? E aí o Senhor, eu fiz a seguinte oração, que mudou, assim, completamente a minha vida com Deus. Eu orei o seguinte, falei, Deus, eu quero uma estratégia para ser constante com o Senhor. Aí nessa época, eu trabalhava fora, acordava muito cedo e tudo mais. O que aconteceu? Deus falou assim, acorda 30 minutos antes. Começa a ler a Bíblia e as coisas vão mudar. E aí foi o que eu fiz, eu obedeci. Foi fácil? Não. Porque eu não tava a fim de acordar 30 minutos antes. Acordar 30 minutos antes era acordar tipo 5:30 da manhã, por aí.
E aí foi assim que começou uma jornada de constância, porque eu tinha problema com a constância. A minha vida era uma montanha-russa espiritual. Eu era muito boa de orar, entendeu? Porque orar é só falar e eu amo falar, entendeu? Então era muito fácil. Mas a leitura bíblica mesmo, que é a Bíblia que te transforma, que inclusive muda a tua vida de oração, eu não conseguia. E aí a partir dessa oração, pedindo uma estratégia do Senhor, sendo sincera com Ele, ao invés de ficar só me martirizando, dizendo que eu era uma crente fajuta, o Senhor, Ele começou a mudar realmente a minha vida, e assim eu aprendi a ser constante com o Senhor, e era um pouquinho cada dia. Tinha dias que eu não conseguia muito, tinha dias que eu conseguia menos, e assim eu fui indo com o Senhor, realmente cultivando uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, sabe? E hoje eu digo que isso faz toda a diferença na nossa vida, a gente ter um relacionamento com Deus. E esse é o objetivo desse podcast, te incentivar a cultivar a sua vida com o Senhor. E se você não sabe por onde começar, eu, Catiane, lancei recentemente um devocional chamado Garden, que são 31 dias para você começar a cultivar a sua vida com Deus. Então lá vai ter um versículo, vai ter uma reflexão sobre esse versículo, vai ter um áudio meu orando por você e falando com você sobre aquilo que o Senhor trouxe naquele dia. Vai ter algumas perguntas práticas para você ter uma vida muito prática com Jesus, para você realmente conseguir começar essa jornada. E que esse podcast possa te inspirar a construir a tua vida com Deus. Porque podcast é bom, YouTube é bom, conteúdos cristãos são bons, mas nada vai substituir a tua intimidade com Deus. Que o Senhor possa tocar o seu coração através das nossas histórias, através do que a gente compartilhou, desse pouquinho que a gente compartilhou aqui com você. Que Deus abençoe a sua vida. E semana que vem tem mais um episódio para que você possa ser inspirada a cultivar o seu garden, o seu jardim com Jesus.